Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e sempre vou ficar bastante assustado toda vez que eu entrar na internet e ver alguém dizendo que isso daqui não é uma arma letal. Eu acho um arco e flecha uma arma letal há uns bons 2.000, 3.000 anos, mas essa é só a minha opinião. Mas antes da gente começar a discutir isso, eu tenho que pedir para você já deixar o seu like agora, favoritar e principalmente compartilhar esse vídeo, porque assim você faz com que o Guia do Sobrevivente não desapareça aqui na internet. Antes de eu falar de uma arma letal, eu vou mostrar para vocês um pouco do que é uma arma não letal, de verdade. Bora lá. Sim, tem muita gente achando que uma dessa daqui, uma arma CO2 não letal, essa, a Vesta, por exemplo, e um arco como esse aqui, são equivalentes não letais. O quê? Não, isso está muito errado e nesse vídeo nós vamos esclarecer muito bem a diferença desses dois equipamentos. Eu já fiz um review dessa aqui para o Guia do Sobrevivente. Essa daqui é a Vesta da Rossi, tá? É uma arma .50 não letal. A principal característica dela é que com ela você pode pregar o dedo no vagabundo, que provavelmente você não vai matar. Com uma dessa você dispara na bunda do cracudo e bota ele para correr. Entretanto, também existem condições, como eu já disse no outro vídeo. Depende muito da munição que você vai usar. Se você alterar a arma demais ou alterar demais a munição, só Deus sabe o que pode acontecer. Então, o não letal dela é você observando o estado original dela. As polêmicas sobre se é bom ou não para a defesa, eu deixo com vocês aí nos comentários. Mas tem coisa que está extrapolando um pouco o eixo. Se você alterar demais isso aqui, você vai começar a fazer muito estrago. Essas munições aqui, por exemplo, são muito mais pesadas que as munições comuns. São bolas de aço. Você encontra ela lá na Prime Guns. Sim, na Prime Guns você encontra todas as munições para essas armas de CO2. E a Prime Guns tem dado um baita apoio para o Guia do Sobrevivente, mandando para a gente os melhores itens de review que você vê aqui. Olha só para isso, bolas de aço. Imagina uma paulada com isso aqui, deve machucar, né? Agora, imagina uma paulada com isso aqui. Você não está vendo nada, né? Eu vou dar um zoom para você. Olha aqui, você não precisa ser um super gênio para perceber que, embora sejam munições do mesmo calibre, o estrago que ela vai fazer no corpo do agressor é totalmente diferente. Essa daqui já vai machucar bem mais. Agora, imagine esse negócio aqui, desse jeito, tá? Ou seja, é uma bicada que vai ferir muito, e dependendo de onde pegar, você já sabe o que pode acontecer, né? E olha só, a gente está falando da mesma pistola, só trocando algumas munições. Existem outros recursos que você pode agregar a essas pistolas, e eu falo de toda a categoria, que deixam elas ainda mais venenosas. Inclusive, que aumentam drasticamente a potência, às vezes até dobrando ou triplicando a força que ela bate no alvo. Então, esse é um dos temas que a gente já discutiu aqui. Os vídeos estão aqui em cima e o contato da Prime Guns eu também vou deixar com vocês aqui para quem estiver interessado lá, ok? Vamos agora para o que está causando a maior polêmica lá nas discussões, que são os arcos e flecha. Quando a gente entra nesse quesito, o buraco é absolutamente mais embaixo e não dá simplesmente para você comparar esse equipamento aqui com o outro que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Sim, isso daqui é um arco e flecha de verdade, mas ele é um arco e flecha para crianças. Sim, ele é feito e idealizado para que as crianças aprendam a atirar com arco e flecha. E a gente está falando de crianças até 10 anos de idade.
12 anos no máximo. Depois disso, o garoto vai ficar muito maior e muito mais forte. Então, ele não vai poder mais atirar com isso. Eu já fiz um vídeo desse aqui especificamente para vocês. Esse daqui, o Leonardo usa para treinar literalmente aqui no quintal. E ele é todo projetado para você colocar seu filho para treinar no quintal e deixar ele lá absolutamente tranquilo, tá? Eu vou mostrar para você aqui de pertinho como são as flechas dele. Olha, redondas, elas não furam, tá? Ele vai ter um alvo de papelão mole lá e vai disparar as flechas lá. Ele mal fura o papelão, só para você ter uma ideia, tá? Ele, se você colocar um EVA mais grosso, é capaz de ele nem sequer fixar. A criança vai ficar meio chateada, porque ele gosta de ver os buraquinhos e pegar a flecha fincada lá. Então, esse aqui é um brinquedo, mas é um brinquedo de verdade, ele dispara, é meio que um arco para ensinar a criança a usar. Ele tem, sim, roldanas, ele tem o alívio, e acredite você ou não, ele já é um arco que bate meio fortinho no alvo, dependendo da configuração que você colocar nessas roldanas aqui. Se você esticar ao máximo a roldana, ele vai bater com mais força. Acredite, o jeito que ele está aqui é considerado o ideal para uma criança. Ah, já estava esquecendo de dizer, esse equipamento infantil aqui, se ele for regulado na potência máxima, ele vai dar uma paulada no alvo muito similar, mas muito similar a essa arma de CO2 que eu mostrei para vocês. E embora seja um brinquedo bem sério, ainda é um brinquedo. Acontece que tem muita gente confundindo isso daqui com outro equipamento. E eu não te culpo não, porque os projetos são muito similares. Olha aqui, mas é nítido que esse daqui é bem maior do que esse aqui. Esse aqui eu já tenho vídeos no canal também, inclusive com o Léo treinando com ele. Esse é o arco de treinamento do Léo, meu filho mais novo. Já esse aqui é uma coisa muito, mas muito mais séria e, principalmente, não é brinquedo. Esse aqui é de verdade. Olha só, se eu tivesse que dar uma descrição real para esse arco aqui, eu diria que ele é um arco de adolescente. Ele é feito por um garoto a partir dos 12, 13 anos, usar até ele ficar mais velho e poder ter um arco realmente pesado de verdade. Ponto final. Esse arco acabou caindo nas graças de um monte de gente. Pessoas de baixa estatura, sim, baixinhos existem, e garotas, principalmente. As meninas amam esse arco, que virou uma espécie de mania ter ele. Então, depois que você passa desse entendimento, você começa a entender que, embora seja um arco para adolescentes, ele não é um arco de mentirinha e ele não é um brinquedo. Ele é um arco, inclusive, que dá 247 FPS e ele pode ser usado para caçar. Sim, você leva o adolescente junto com você e vai caçar com esse arco. Ele caça de verdade. A força, a energia desse arco começa onde termina a força do outro. Ou seja, ele já começa muito forte, independente da sua regulagem. Para você ter uma ideia, arcos como esse aqui, roldanas principalmente, tem a vantagem de regular a força da puxada. Ou seja, se o arco é de 24 libras, essa roldana vai tirar um grande peso de cima da sua mão. Se ele está puxando com 27 libras, significa que você já aliviou cerca de 70% da força do arco. Daí dá para você ter uma boa ideia da velocidade e da força que a flecha sai. Outra coisa que já deixa bem claro qual é o funcionamento desse arco é o tipo de equipamento que vem com ele, tá? Nenhum desses equipamentos aqui é de mentirinha. Essa é realmente uma mira True Glue. Esse daqui é um rest de verdade que faz com que a flecha pegue velocidade na hora que dispara. Enfim, todos os equipamentos dele, até o Kiver, são reais. Isso não é um brinquedo. Isso daqui é uma arma
real. Olha só para dar algum contexto para aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada de arqueria, mas que gostariam de aprender. Esse daqui é o meu arco e flecha. Ele é um arco tradicional. Quando a gente fala arco tradicional, significa que ele é um modelo clássico. Ele não tem roldanas, então a força que você faz na corda é exatamente a força que vai ser dispensada na flecha. Não tem um alívio de força como aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Esse arco aqui é considerado um dos melhores que existe. O formato dele é um de horsebow, que é um arco usado por cavaleiros para disparar flechas, tá? Basicamente, ele tem 36 libras. Ou seja, um arco como esse aqui, de 36 libras, mata praticamente qualquer bicho na face da Terra. E quem provou isso foi um cara chamado Fred Bear. Ele caçou de tudo com um arco de 40 libras, 38 libras, 36 libras às vezes. Ele não usava arcos de 60, 70 libras, não. Era isso daqui para caçar praticamente todo animal do planeta. Só para dar um pouquinho mais de contexto para vocês, quando vocês assistem um programa de sobrevivência e aparece lá no Largados e Pelados da vida, olha, eu vou levar esse equipamento aqui, que foi um arco que eu mesmo fiz. Esses arcos feitos em casa, esses arcos de madeira pura, geralmente têm entre 35 e no máximo 42 libras. Para um arco daqueles ter mais libras, ele teria que ser um tarugo muito grande, o que eles não podem ser, porque senão o arqueiro não conseguiria puxar. E a velocidade é realmente bem pequena. E muitas vezes, quando você está assistindo aos episódios, você vê que o arqueiro está fazendo bem pouca força. Às vezes, arcos tradicionais são usados pelos integrantes da série. E aí sim você percebe que esses arcos têm um pouco mais de força. Dado o modelo desse arco aqui e de outros que são similares, eles têm a tendência a chicotear bastante forte e impor um pouco mais de velocidade, mas ainda assim eles não chegam nem perto, mas nem de longe aos arcos compostos. Aí você lê uma meia dúzia de comentários na internet e fica achando que está comprando um equipamento não letal quando você adquire um Vortex desse aqui. O Vortex ele é feito para evoluir junto com o atirador, ou seja, ele é fraquinho no começo e depois ele vai ficando pesadão. Mas, desde o início, a força dele é muito grande. Ele tem uma redução de quase 70% na força de puxada. Ou seja, quando você solta a flecha, ela sai a mais de 200 FPS, chegando até mais ou menos 250 FPS, que é onde começa a linha Vortex profissional dos arcões de caça. Aqueles de matar urso, de matar grandes coisas, entendeu? Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Até a flecha que parece menos. Até a flecha que parece mais inofensiva dele é letal. Todas são letais. Até aquela que o cara fotografou e disse que não é. Olha só que flecha bonitona, a cor das penas, tudo, né? Ela é muito reforçada, ela é feita de fibra de vidro, meio pesadinha, mas o grande detalhe está aqui. Esse arco ele vem com duas flechas que tem a ponta basicamente redonda e não afiada. Tá vendo? Ó, ela não fura, mas dá uma olhada aqui. Só que ela viaja com tanta velocidade que se você der no meio de um cara com ela, ela vai entrar sim. E ela nem precisa ser uma ponteira de campo para poder acontecer isso. Exatamente aqui. Exatamente a mesma flecha. A diferença dela está na ponteira. Essa daqui, ó, ela faz um biquinho e ela tem esse chanfro aqui na ponta mais pesado para você poder substituir a ponteira. O mesmo vale para as ponteiras que são usadas para treino com outras ponteiras de caça, que são, é o caso, por exemplo,
das Field Points. Novamente, exatamente a mesma flecha, só muda a ogiva, que é a cabecinha dela, tá? Deixa eu mostrar uma para vocês aqui com calma. Vocês vão ver que ela tem um ressalto ali na frente, ó. Esse ressalto é justamente para você atirar ela em árvores, em madeira, para você atirar ela em todo lugar que você estiver treinando. Entretanto, já nesse ponto não começa a fazer tanta diferença assim se você vai usar uma ponteira mais pesada ou mais leve, porque ela já é projetada para arrastar uma ponteira de caça. Bom, só a título de informação, toda vez que o cara projeta um arco e coloca ele no mercado, ele também projeta qual seria a ponteira ideal para você ter o máximo de desempenho desse arco, tá? Por acaso, a ponteira indicada para o Vortex, para caça, é a G5, tá? Essa daqui é considerada uma das ponteiras mais letais do mundo. Por quê? Porque ela sempre faz o buraco de forma fixa. Olha, é absurdamente afiada e o buraco que essa flecha faz, que essa ponteira faz, aliás, não tem conserto. Então, essa, que é uma das ponteiras mais letais do mundo, é o indicado para você poder colocar nesse arco. Não tem como você disparar isso e achar que não é letal. Inclusive, tem um erro muito comum, mas muito comum mesmo, que se tem quando se fala de equipamentos como esse aqui. A galera olha uma coisa e tira suas próprias conclusões. Só que não. Não dá para imaginar que você só vai atirar em cervos de cauda branca ou humanos ou coisas desse tipo. Às vezes você precisa reduzir o dano, mas isso não faz a ponteira ser menos letal. Ela só vai fazer com que o alvo não se despedace. É o caso dessa ponteira aqui, que é altamente conhecida, que são as Bunny. E Bunny é meio que o nome da marca e o nome, a nomenclatura da ponteira, tá? Ela é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Esse chuveirinho, esse chapeuzinho aqui, tá? Que parece ser absolutamente inofensivo, porque ela é de borracha com polímero, tá? Mas a pancada dela não tira a força do arco. Ele continua super veloz, ele continua batendo com muita força o suficiente para matar, e se você acertar a cabeça do peão com isso daqui, ela vai enterrar também, menos que as outras, mas vai enterrar. Para você estourar a caixa torácica de alguém, você precisa de 8 quilos. Esse arco tá pelo menos 32. Ou seja, você vai fazer isso de uma distância muito longa. Isso não é uma ponteira não letal. Isso é lenda. Não existe ponteira de flecha não letal. Flechas sempre são letais. Então, repetindo aqui só para ficar bem claro, são ponteiras letais? Sim. A única coisa que elas fazem é que elas não viram um bicho pequeno, tipo um coelho do avesso, e você ainda pode aproveitar a carne. O que você não poderia fazer se você acertasse com outro tipo de flecha. Eu acho que eu consegui transmitir bem legal a informação para vocês, né? Existem sim armas que são dedicadas a você queimar na lomba do cracudo e não parar na frente do promotor, que são aquelas consideradas não letais. Já outras, se você espetar o cracudo, ele vai te arrastar para cima e não vai ser uma boa coisa para você. Ou vai, depende. Você só tem que ter consciência que arcos são realmente letais e são muito letais. Talvez uma das armas modernas mais letais que existe. Lembrando para você deixar o seu like e avaliar esse vídeo. Desde já, muito obrigado pela sua presença e coloca aqui embaixo qual das duas você escolheria. Escolheria um arco letal ou uma arma não letal? Coloca aqui as suas opiniões. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo. Até mais. Se inscreve aí.